Olá, meu nome é Flávio Milhomem. Eu sou o promotor de justiça do Ministério Público do DF e professor há mais de 20 anos. Tradicionalmente, você me encontra aqui nas redes sociais e no YouTube falando a respeito do direito penal e do processo penal para aquelas pessoas que querem tornar-se juiz de direito, promotor de justiça. Mas o motivo que me traz hoje aqui para conversar com você, meu amigo e minha amiga, ele é alheio ao direito. Eu quero conversar com você a respeito da pandemia de coronavírus, o Covid-19. É certo que o professor não é cientista e a intenção é tão somente trazer a informação que já é propagada por meio da imprensa nacional e internacional a partir de informações cientificamente comprovadas, de publicações acadêmicas e de revistas médicas. Dessa forma, eu dou a minha contribuição para que você saiba o que fazer para evitar ou minimizar os efeitos da contaminação mundial pelo Covid-19. Então vamos ao que interessa. Joga na tela. Muito bem, vamos falar sobre o coronavírus, o Covid-19. E começamos tratando acerca da letalidade. Muitas pessoas estão focando na taxa de letalidade ao afirmarem que a porcentagem de vítimas fatais é muito pequena, ou afirmam que se trata de apenas uma gripe. A transmissão, na realidade, ela se dá dia após dia em progressão geométrica. É bem verdade que a grande maioria das pessoas que serão contaminadas não sentirão sintomas que vão além daqueles próprios da gripe comum. Dor de cabeça, febre, pigarro, tosse, catarro amarelado. Mas uma pequena parcela das pessoas que serão contaminadas sofrerão consequências duradouras, por exemplo, com a redução da sua capacidade pulmonar, ou não terão como evitar o óbito, a morte, principalmente aquelas pessoas que integram o grupo de risco. E esse vai ser o centro da nossa discussão ao longo dos próximos minutos. Vamos a ela. Muito bem. As atuais estimativas sugerem que 80% dos casos seriam leves ou inclusive sem sintomas. Outros 15% em estado mais grave exigiriam oxigênio. Outros 5% em situação crítica com necessidade de intubação em UTI. Outros, entre 0,3% e 1% dos afetados, morreriam. O raciocínio no sentido de que 0,3% ou 1% dos afetados viriam a óbito não pode ser utilizado como uma desculpa para que não se tomem as medidas preventivas necessárias, porque nós vamos ver em números relativos o que isso representa. Joga aí. Olha lá. Na hipótese de contágio de 1 milhão de pessoas, o que é perfeitamente razoável, estima-se que entre 3 mil e 10 mil pessoas morreriam. 3 mil e 10 mil pessoas seria a letalidade esperada face a uma contaminação de 1 milhão de pessoas. Pense, 3 mil pessoas a 10 mil pessoas é um número inexpressivo, é um número insignificante? Lembre-se, dentre esses 3 mil a 10 mil pessoas, certamente você se deparará com o parente de um amigo, ou mesmo com alguém que lhe é relativo, a sua avó, o seu avô, o seu pai que é hipertenso ou portador de doenças cardíacas, a sua mãe que é portadora de doença pulmonar, de asma crônica. São essas as pessoas que mais sofrerão com a contaminação disseminada do coronavírus, do Covid-19. Joga aí na tela. Bom, uma questão que merece a sua atenção é essa que se apresenta aqui, ó. Deixa eu até chamar a minha canetinha. Mais da metade das regiões de saúde do Brasil possui menos de uma UTI para cada 10 mil pessoas, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Bom, é fato que as regiões sul, sudeste e o centro-oeste, numa pequena parte da região centro-oeste, são dotadas de números de UTIs, de unidade de tratamento intensivo, que se enquadram dentro dessa regulamentação da Organização Mundial de Saúde. Mas essa não é a situação no norte do país, em partes mais isoladas do centro-oeste, como no Mato Grosso do Sul, e, obviamente, também não será no nordeste do país. A taxa de letalidade, justamente pela falta de leitos de UTI, tende a crescer em face justamente da impossibilidade de se dar o tratamento médico adequado para quem seja contaminado
e apresente os efeitos agudos desta contaminação. Joga aí na tela. Muito bem. Eu quero apresentar para você agora um conceito, que é o conceito de curva de contágio, a partir da análise de um gráfico. Muito provavelmente você já viu esse gráfico na imprensa, mas ele tem uma origem numa revista científica, médica, e ele representa o número de casos em face dos meses desde o primeiro caso. Agora, é importante que você preste atenção nessa linha aqui, ó, essa linha mediana. Essa linha mediana aqui é aquela que representa a capacidade do sistema de saúde. Se não for ou não houver a aplicação imediata de medidas que previnam a contaminação rápida, o contágio rápido do Covid-19, o que nós vamos ter é um pico muito grande de pessoas infectadas e que, obviamente, não terão condições de serem tratadas, de serem recebidas pelo sistema de saúde, porque lembre-se, olha onde está a limitação do sistema de saúde. Qual a utilidade, portanto, das medidas preventivas? É limitar o número de contágios dentro de um número razoável que permita, obviamente, que esse número fique abaixo da capacidade do sistema de saúde e, assim, possam os órgãos públicos de saúde dar a solução necessária para tal problema. É importante que você saiba que a contaminação ela é inafastável. Não há como se prevenir essa contaminação. O que não se quer é o seguinte, ou não há como se evitar esta contaminação, melhor dizer. O que se quer é o seguinte, é que um número muito grande de pessoas não sejam contaminadas ao mesmo tempo. A intenção é diluir essa contaminação ao longo do tempo, permitindo que o sistema público e privado de saúde, que será convocado para o tratamento, não venha a colapso, ou que venha a colapso num maior período de tempo, possibilitando que o maior número de pessoas possa ser tratada. Então, preste bastante atenção. Lembre-se das pessoas que integram os grupos de risco. Lembrem-se das pessoas que serão contaminadas e que podem ter a sua saúde debilitada pelo resto da vida ou podem vir a óbito justamente porque medidas preventivas não foram adotadas. Outro ponto importante que merece também a sua atenção neste gráfico é a possibilidade de rebote, ou seja, se as medidas preventivas que possibilitaram que a contaminação ficasse dentro do esperado, da capacidade do sistema público de saúde não forem mantidas ao longo do tempo, há a possibilidade, chances reais, de que novo surto de contaminação ressurja. Esse é o fenômeno do rebote, tá bom? Joga aí na tela. Muito bem. Agora, o sistema público e privado de saúde, ele não dará conta da demanda caso as medidas não sejam tomadas. No entanto, nós temos bons exemplos em nível mundial. Taiwan adotou medidas preventivas que funcionaram, assim como a Coreia do Sul e Singapura. Isso é muito importante porque a atuação pronta, rápida dos estados, dos governos, ela é essencial para se manter dentro de um nível de controle razoável a contaminação inevitável do Covid-19, do coronavírus. Tá bom? Joga na tela. Muito bem. Agora vamos falar sobre a medida mais efetiva de prevenção no contágio do Covid-19, que é o isolamento e o distanciamento social. A melhor maneira de evitar o contágio pelo Covid-19 é o isolamento social. Na impossibilidade do isolamento, cabe restringir a realização das atividades cotidianas com o distanciamento social. Isolamento social é a possibilidade que alguém tem de colocar-se voluntariamente no interior da sua residência e não ter relação com qualquer outra pessoa fora da sua própria família. É claro que muitas vezes, em face das necessidades cotidianas, isso não será possível. Mas diante da impossibilidade de realização do isolamento social, que se promova o distanciamento social. Distanciamento social significa evitar ou reduzir ao máximo possível as atividades cotidianas. Não frequentar locais onde haja uma aglomeração de pessoas, a não ser que seja inevitável, e também, obviamente, restringir a circulação mesmo a título de lazer. E aí a gente conversa sobre um problema, que é um problema que será apresentado daqui a pouco, o negacionismo.
De nada vale negar-se a existência do problema. É necessário que medidas sejam tomadas. Assim, você, meu amigo, minha amiga, normalmente são as pessoas que me assistem quando eu falo de direito penal e processo penal, jovens que querem uma colocação no mercado, passarem num concurso público que lhe vai trazer uma satisfação pessoal, uma realização de vida. Não tem, em princípio, a preocupação com a própria saúde em face da contaminação do Covid-19. Mas, certamente, isso importará na danificação da saúde de pessoas queridas e também na morte de outras tantas pessoas que não são conhecidas. Assim, por exemplo, havendo a possibilidade de se deixar de ir à praia nas regiões litorâneas num belo dia de sol, é uma medida de amor, onde você demonstra a consideração com o interesse alheio. Infelizmente, não foi isso que se viu no final de semana de 14 e 15 de março na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, onde imagens mostravam a praia de Ipanema empinhada de gente. Pois bem, nós estamos diante, mesmo em face de um ambiente amplo e ventilado, de rápida propagação do Covid-19. Nas cidades que não são litorâneas, ou mesmo nas cidades litorâneas, o jovem que frequenta o cinema, o jovem que frequenta um bar, o jovem que frequenta um baile de formatura, estará da mesma maneira contribuindo para a rápida propagação do Covid-19. Distanciamento social não só não ir ao trabalho, é deixar de realizar atividades cotidianas, inclusive atividades cotidianas de lazer. E lembre-se, quarentena não é férias. Você não está de férias. Se você teve aula suspensa, se no seu trabalho lhe fora permitida a realização do teletrabalho, você deve ficar em casa. Deve ficar em casa, levando-se em consideração a manutenção da sua própria saúde, mas principalmente a fim de se evitar o contágio de outras pessoas. A gente vai ver que os sintomas do Covid-19 eles demoram um pouco para aparecer. E não necessariamente uma pessoa assintomática não seja uma pessoa com capacidade para realizar a contaminação de outros. Beleza? Então, joga aí na tela. Pois bem, a China, justamente com a adoção do isolamento social, reduziu o número de infectados e conseguiu controlar a contaminação graças às medidas de isolamento social. Infelizmente, na Europa, essas medidas não foram tomadas a tempo ou num tempo eficiente. O caso mais grave é o caso da Itália, que, pelos aspectos culturais latinos que nos caracterizam como brasileiros, levaram a crer que se tratava de um mal menor. Isso num dia. 2 dias depois, esse mal menor já havia contaminado uma pequena localidade. 4 dias depois, essa pequena localidade já fora incluída dentre outras tantas localidades e assim por diante. A contaminação, como nós já vimos, ela se dá em progressão geométrica. O fato é que hoje a Itália está toda fechada, todas as suas fronteiras fechadas e as pessoas estão impedidas de sair de casa, salvo para realizar atividades inafastáveis, como ir à farmácia, ir ao supermercado ou ir ao hospital. E sempre levando um certificado de que não é portador do Covid-19, o que nos leva também a um outro problema, a questão da realização dos testes. A intenção é que o Brasil não se transforme numa Itália. A Espanha, hoje, fechou todas as suas fronteiras internacionais. A Alemanha fechou todas as suas fronteiras com os demais países europeus, assim como Israel, assim como a Escandinávia. Então, não acredite que tal situação de emergência sanitária, não chegue logo ao território nacional. Vai chegar. E aí cabe a nós perguntar, nós queremos uma contaminação rápida, intratável, portanto, ou uma contaminação que permita que medidas governamentais e o sistema de saúde possa dar conta? Essa é a pergunta que nos levará a adotar a medida mais responsável no trato social e que certamente o levará, assim como me trouxeram, ao distanciamento social. Joga na tela aí. Muito bem. Bom, eu trago aqui uma simulação do jornal norte-americano The Washington Post. O The Washington Post, ele fez uma simulação com 200 pessoas. Esse quadrinho, esses pontinhos aí, representam uma simulação de 200 pessoas.
onde você tem duas pessoas contaminadas, num ambiente onde não foram adotadas as medidas de isolamento e distanciamento social. Veja só o que acontece. A curva ascendente representa a curva de contaminação, que obviamente assume um determinado pico e depois permite a recuperação da saúde das pessoas que foram infectadas e que não vieram a óbito. Agora, para que a gente possa verificar a importância dessa simulação, eu trago um outro quadro que mostra pessoas infectadas nesse ambiente simulado também de 200 indivíduos, onde foram adotadas medidas de isolamento social e distanciamento social. Dá uma olhada. Olha lá. A inclinação do gráfico de contaminação, ele é muito menos íngreme, ou seja, há uma possibilidade de controle do nível de contaminação das pessoas a partir da adoção de uma conduta básica que é o isolamento e o deslocamento social. Contaminando-se tão somente nesse ambiente simulado de 200 pessoas, tão somente 34, sendo que as demais foram recuperadas, cerca de 49, quando na primeira simulação você viu todos os 200 ou quase todos os 200 indivíduos foram infectados. Daí a importância, a relevância do isolamento e do distanciamento social. E a gente continua a conversar agora sobre o contágio do Covid-19. Joga aí na tela. Olha só. A pandemia, ela pode ser controlada. Parar gera, obviamente, prejuízos, mas não parar pode custar muitas vidas. Uma grande parte da população mundial vai ser infectada. O que não pode acontecer é muita gente ser infectada ao mesmo tempo. Nós vivemos numa sociedade contemporânea onde tempo é dinheiro. As pessoas não querem deixar de fazer hoje o que pode ser feito imediatamente. Essa necessidade de realização para ontem do que é devido nos caracteriza como cidadãos, como moradores de grandes cidades, de grandes metrópoles, em busca de um sucesso. Pois bem, a questão é filosófica, é bem verdade. Por quê? A contaminação do Covid-19 vai nos levar a repensar esse estilo de vida. Porque com isolamento e distanciamento social, justamente o que nós não vamos fazer é realizar tudo aquilo que queremos. E isso é muito importante. Se por um lado as redes sociais, antes da contaminação do Covid-19, eram tratadas como uma forma de alienação do sujeito, hoje elas servirão de forma adequada para a correta educação e prevenção da contaminação do Covid-19. Aliás, é por meio delas que essa mensagem está chegando a você. De outro lado, nós teremos um estreitamento das relações familiares. Muita gente vai se reencontrar, mesmo morando na mesma casa há muito tempo. Tá certo? Joga na tela aí. Muito bem. Não há que se falar em negacionismo, ao contrário. Há que se falar em negacionismo e há que se afastar o pânico. Por quê? O negacionismo é a negação da existência de um problema. Normalmente se nega um problema em face de um juízo de incerteza. E o homem tem muita preocupação com a incerteza da morte, a incerteza de um futuro. Pois bem, quais serão as consequências da contaminação nacional e mundial pelo Covid-19? A solução mais fácil, obviamente, é fingir que nada está acontecendo. É utilizar a estratégia do avestruz e colocar a cabeça dentro do buraco, esperando que este problema passe. Mas isso não vai ser suficiente para afastar a contaminação, a disseminação da doença. Então, deixe de negar aquilo que é inegável. Muitas pessoas serão contaminadas e boa parte dessas pessoas sofrerão consequências duradouras ou consequências inevitáveis, como a perda da vida de um ente querido, de um parente, do parente de um amigo querido ou da própria vida. Nós temos tido notícias recentes de pessoas menores de 50 anos que sofreram síndromes de insuficiência respiratória aguda justamente por conta da contaminação pelo Covid-19. Isso tem se dado, por exemplo, entre a população de médicos e enfermeiros que heroicamente se dedicarão, certamente, os brasileiros inclusive,
a tratar dos doentes contaminados pelo Covid-19. Por outro lado, o pânico também não traz benefícios. Não adianta correr de um lado para o outro gritando, e agora o que farei? Né? Recentemente está circulando no WhatsApp uma enquete. Ao final da quarentena, você estará como? Alcoólatra, grávida, divorciado, todas as anteriores? Pois bem, o pânico não leva a nada. É necessário que não só você tome as medidas, as cautelas, mas faça com que essa educação, essa comunicação de educação da forma como tratar a contaminação chegue a maior número de pessoas. E a gente continua a conversar. Joga aí na tela. Mitos e fatos. Olha só. A Covid-19, para 80% das pessoas contaminadas, trará as mesmas consequências de uma gripe. Aproximadamente 20% das pessoas infectadas que têm sintomas vão precisar de assistência hospitalar por dias e até mesmo semanas. O vírus, é bem verdade, dura menos no calor, mas não deixa de se propagar. E aí nós trazemos como exemplo Taiwan e Singapura. É claro que o inverno no hemisfério norte, o finalzinho do inverno, início da primavera, ele é mais propício a essa contaminação pelo Covid, pelo coronavírus. Mas o calor por si só não é um impeditivo desta contaminação. Singapura e Taiwan são dois países da Ásia, onde o clima é um clima de chuvas e um clima de muito calor, como é, por exemplo, Belém do Pará, o norte do país, e nem por isso se deixou de verificar casos de contaminação. A boa notícia é que justamente com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social, China também, mas Taiwan e Singapura conseguiram evitar um mal maior, que foi a contaminação rápida, intensa pelo Covid-19 da sua população, tá bom? Joga na tela. Muito bem. Quais são os grupos de risco? Bem, as pessoas que são mais vulneráveis são os idosos. Além dos idosos, integram o grupo de risco pessoas com problemas cardíacos, hipertensão arterial, diabetes e problemas respiratórios. Todos os integrantes dos grupos de risco devem buscar o isolamento e o distanciamento social. Assim, se você é diabético, se você é cardíaco, se você é hipertenso, se você possui problemas respiratórios, a função ou o que se espera de você é isolamento e distanciamento social. É claro que, ao fazer isso, você está zelando pela própria saúde. Mas, ao mesmo tempo, se espera das demais pessoas a consideração, a empatia, que é justamente colocar-se no lugar do outro, a fim de evitar conglomerados de pessoas e o transporte, a transmissão e a consequente contaminação pelo Covid-19 das pessoas de risco, aquelas que com maior probabilidade sofrerão as consequências trágicas da contaminação pelo Covid-19. Então, pense nisso. Se você está no grupo de risco, não tem nem o que pensar. Isolamento e distanciamento social. Se você não está no grupo de risco, pense no outro, sabendo que você manterá a sua saúde intacta, tá bom? Joga aí na tela. E as crianças, hein, professor? Criança, a gente precisa se preocupar? Bom, as crianças elas são infectadas tanto quanto os adultos, mas têm sistema imunológico muito bom. A importância do distanciamento social é que elas transmitam para outras pessoas. No Brasil, especificamente no Distrito Federal, mais recentemente no Rio de Janeiro, foram suspensas as aulas. Inicialmente aqui no Distrito Federal por 5 dias, que foram prorrogados por mais 15 dias. A intenção é justamente evitar que a participação em salas de aula com um ambiente propício à circulação de vírus importe na contaminação das crianças, que restariam contaminadas, mas com efeitos brandos, mas que certamente importariam na contaminação de pessoas mais velhas, já que muitas das vezes são os idosos que tomam conta das crianças enquanto seus pais vão para o trabalho. Essa é a situação que se apresenta, a situação que merece a nossa atenção. A contaminação é uma contaminação inevitável. O que se busca é a redução de causalidades a fim de que se atinja o pico de contaminação que exceda a capacidade do sistema público de saúde. Joga aí na tela. Bom, o que eu posso fazer, professor, para evitar a contaminação pelo Covid-19? Vamos começar falando sobre a higiene pessoal. Olha só.
Muita gente acha que a melhora na higiene é suficiente para evitar o contágio e isto não é verdade. É claro que é muito importante que você, ao chegar na sua residência ou em qualquer local onde você chegue, a primeira atitude que você tome seja lavar a mão com água e sabão. É claro que muita gente vai se valer também do álcool antisséptico, álcool 70%. Pois bem, o álcool 70% está em falta no mercado e quando você acha, infelizmente, pessoas inescrupulosas diante de uma situação de emergência sanitária aumentaram consideravelmente o preço do álcool antisséptico, o que vai impedir a sua compra pela maior parcela da população, que é a população de baixa renda. Então, água e sabão são essenciais. Outras condutas essenciais nós vamos ver são não tocar os olhos sem higienizar as mãos, ao espirrar, colocar o cotovelo na frente da boca e do nariz e não a mão, porque esta mão vai para o celular, esta mão vai para uma maçaneta. Outra questão que merece a nossa atenção são os cumprimentos. Vamos falar sobre eles já já. Joga aí na tela. Olha lá. Antes disso, vamos falar sobre a incubação do vírus. Estudos indicam que o vírus ele fica incubado de 5 a 6 dias, mas o tempo de incubação pode permanecer por até 24 dias. Essa questão é uma questão muito relevante. Por quê? Pessoas assintomáticas, ou seja, aqueles que não sentem nada, não necessariamente deixam de transmitir o Covid-19, a contaminação pelo coronavírus. Mesmo uma pessoa que não apresente coriza, dor de cabeça, dor pelo corpo, dificuldade de respirar, que se sinta em plena saúde, esta pessoa pode ser um transmissor do Covid-19. Um colega relatou há pouco tempo, num grupo de participantes, de promotores, que uma conhecida viajou para a França juntamente com a sua família, voltou e por estar sentindo os sintomas da Covid-19 fez o teste do coronavírus que resultou positivo. A sua filha de 11 anos de idade, completamente assintomática, sem os mesmos sintomas da mãe, também fez o teste. E qual foi o resultado? Positivo. Tanto a mãe quanto a filha apresentaram resultado positivo para o Covid-19, embora somente a mãe apresentasse os sintomas da contaminação. Daí porque a necessidade de conscientização da população. Não é o fato de não se sentir que significa que não se está dando causa à proliferação dessa pandemia, da contaminação pelo Covid-19. Muita atenção, mão na consciência, joga na tela, beleza? Assistência médica. Se você tem os sintomas da Covid-19, estado gripal, tosse seca, febre, presta atenção no que eu vou te falar agora. Fique em casa. Fique em casa. Como assim, professor? Se eu estou com sintoma da Covid-19, eu não tenho que buscar auxílio médico? Não. Você vai ficar em casa, você vai fazer o uso de analgésicos, de antitérmicos para combater o mal-estar decorrente dessa contaminação. E somente com a evolução desses sintomas para dificuldade respiratória, aceleração no ritmo respiratório, dor na região pulmonar, é que você vai procurar o tratamento médico necessário e qualificado. Por quê? Porque os sintomas que você pode inicialmente apresentar e que acredita tratar-se da Covid-19 podem ser tão somente de uma sinusite ou de um estado gripal comum. Assim, as chances de você, ao se destinar a um hospital de contrair o Covid-19 é muito maior do que se você ficar em casa tratando destes sintomas. Então é essencial que se espere o desenvolvimento, se eles acontecerem, dos sintomas próprios da Covid-19, dificuldade respiratória, dor na realização da respiração, incremento na frequência de respiração, aquela respiração cortada, aquela respiração de angústia, de ansiedade. É isso que vai fazer com que você vá ao médico. Do contrário, fique na sua casa, garanta a sua saúde. Joga na tela aí. Se isole, portanto, não vá ao hospital. Ir ao hospital aumenta as chances de infecção. Vamos falar sobre o teste. Olha só, se o teste do coronavírus der positivo, isso significa que a pessoa tem o vírus. Ah, professor, claro, né? Mas aí vem o que importa, ó. Se o teste der negativo, não necessariamente a pessoa não tem o vírus. Presta bastante atenção. Teste deu positivo, obviamente essa pessoa será monitorada
e para ela serão destinados os cuidados necessários. Se o teste deu negativo, isso não é uma garantia de que a pessoa não está contaminada. Ela pode estar contaminada e pode se submeter a uma contraprova, tá bom? O teste negativo, portanto, não é um salvo-conduto para a realização de toda e qualquer atividade que viole a obrigação de isolamento e distanciamento social. Mas o mais importante nisso tudo é o seguinte: deixe o teste para quem precisa. Deixe o teste para quem precisa. Não corra para o sistema de saúde para a realização do teste da Covid-19 na esperança de que você obtenha um resultado negativo. Ufa, deu negativo. Por quê? Esse resultado não tem 100% de certeza. Você pode fazer o teste, esse teste dar negativo e você estar contaminado. Mas, por outro lado, você vai ter gastado um teste de uma pessoa que apresenta quadros graves e que o confronto, obviamente, a certeza decorrente de um teste positivo vai ser extremamente relevante para a determinação do tratamento médico que a ela será dirigido. Tá bom? Joga na tela aí. Muito bem. Cumprimentos. Pronto, chegou a questão relativa à parte social, né? Durante as próximas semanas, não dar a mão a alguém não será falta de educação, e sim um sinal de responsabilidade cívica. Cada beijo na bochecha de uma amiga ou amigo pode se tornar indiretamente o beijo da morte para uma pessoa idosa ou doente. Eu sei o tanto que você gosta do seu amigo, eu sei o tanto que você gosta da sua amiga, mas cumprimente-se como fazem, por exemplo, os asiáticos, né? Faça a reverência, faça a entrega do amor pelo gesto, mostre o carinho pelo gesto sem o contato. Não beije, não abrace, não dê as mãos, dá o cotovelo, bate o pezinho. Isso vai fazer com que você demonstre o carinho, o respeito, a consideração pela pessoa, mas o mais importante, demonstra a consideração ao impedir a facilitação da transmissão da doença por meio de gotículas de saliva que podem cair nas mucosas, no olho, na boca, no nariz da pessoa, na mão da pessoa que posteriormente leva essa mão até os olhos, ao nariz ou à boca, tá bom? Então é muito importante que você mantenha o distanciamento social, não realizando as atividades cotidianas, e ao realizar as atividades cotidianas inafastáveis, que você não mantenha contato físico, tá bom? Mantenha distância. Manter distância é a maior expressão de amor que se pode dar hoje na época de infecção de Covid-19. Joga na tela. Muito bem. Quais são as orientações da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde pede aos cidadãos que lavem as mãos frequentemente, tussam na parte interna dos cotovelos, não toquem o próprio rosto sem a higienização da mão e mantenham-se a uma distância de pelo menos 1 metro das demais pessoas. No DF, por exemplo, o decreto do governador determina que em áreas comuns, como por exemplo de restaurantes, seja mantida uma distância mínima entre as mesas de 2 metros. Aliás, sempre que você, a partir de agora, tiver a necessidade de realizar atos que envolvam várias pessoas, que se evite a presença dessas mesmas pessoas no mesmo local. Que se adotem as tecnologias hoje à disposição de videoconferência, teleconferência para a realização de reuniões, que se troquem reuniões por e-mails. Isso vai trazer uma eficiência, inclusive administrativa, e se vai perceber num futuro próximo que aquele excesso de reuniões pode ser resolvido de maneira muito mais simples, tá bom? Beleza? É uma gestão mais eficiente do tempo a partir de um fator que representa uma força maior, que é a Covid-19. Joga na tela. Muito bem. Agora vamos falar sobre os aspectos jurídicos. Bom, o artigo 268 do Código Penal prevê como conduta proibida a seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Cuida-se do crime de infração de medida sanitária preventiva. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Cuida-se de conduta criminosa prevista no Código Penal que caracteriza aquilo que na doutrina penal se chama de norma penal em branco. Por quê?
Porque além da norma criminal que nós identificamos no Código Penal, é necessária uma complementação por outro dispositivo normativo, não necessariamente oriundo do Poder Legislativo. E aí eu posso falar, por exemplo, em decretos e portarias que sejam emitidos pelos órgãos do Poder Executivo nas 3 esferas de governo, federal, estadual ou municipal. Por exemplo, no Distrito Federal, que é a região onde o professor se encontra e de onde grava este vídeo, foram proibidas as aulas, mas também, com a prorrogação da quarentena, a abertura de academias de ginástica. Obviamente, com a intenção de impedir a disseminação do vírus em face do grande número de pessoas que circulam ao longo do dia naquele espaço que é um espaço relativamente confinado, o espaço da academia de ginástica. Agora imagine que um empresário, dono de uma academia de ginástica, não concordando com essa determinação do governo e alegando prejuízos econômicos caso não mantenha o seu estabelecimento aberto, mantenha, portanto, o acesso dos seus alunos, dos seus clientes aos equipamentos de ginástica, aulas de ginástica, etc. Esse cidadão estará incurso nas penas do artigo 268 do Código Penal, porque voluntariamente infringiu uma determinação do poder público que representava uma medida preventiva sanitária, sem contar, obviamente, da aplicação de uma pena de natureza administrativa, que é a pena de multa, e que consta do decreto que determinou o fechamento das academias de ginástica. Essa também é a mesma estratégia adotada nos países da Europa, da Itália, quem é pego sem autorização, e existem barreiras policiais em todos os lugares, sem autorização para circulação, essa pessoa pode ir presa, além de estar sujeita a uma multa de quase 300 euros. Bom, meu amigo, minha amiga, eu espero que você tenha gostado. A intenção é disseminar informação adequada no sentido de evitar essa propagação, essa contaminação pelo coronavírus, pela Covid-19. Chamar a atenção para você, meu amigo, minha amiga, que é jovem, que, muito embora você não sinta diretamente os efeitos dessa contaminação, você poderá ser o portador da doença ou da morte para um ente querido, idoso ou portador de doença crônica, de problema cardíaco, de hipertensão, de diabetes ou de problemas respiratórios. A empatia é justamente a consideração que se tem em relação ao outro, ao terceiro. É colocar-se no lugar do terceiro. Coloque-se no lugar das pessoas de risco. Evite frequentar locais de aglomeração de pessoas. Não vá ao clube, não vá à praia, não frequente bares, não frequente bailes, não frequente discotecas, não vá ao cinema. O que se está pedindo de você são pequenos gestos que duram um curto espaço de tempo, mas que representarão, muito provavelmente, uma sobrevida para muitas e muitas pessoas. Lembre-se, nós estamos lidando num campo de 1 milhão de pessoas contaminadas, com uma possibilidade de resultados trágicos de morte que variam de 3.000 a 10.000 pessoas. Eu não quero isso para mim e eu não quero isso para você. Um abraço. Se você gostou, escreva, entre em contato nas redes sociais. Se você não gostou, fala assim, Milhomem, você não é cientista, não pode falar isso também. Tá perfeitamente razoável, escreve aí para dizer por que você não gosta. E o importante é que nós mantenhamos contato e possamos fazer a transmissão da informação adequada para que essa informação chegue aos ouvidos do maior número de pessoas. Um último aspecto, importante aspecto, se você tem empregados em casa, uma empregada doméstica, uma babá, e tem condições de mantê-los em licença remunerada, o faça. Por quê? De nada vale você ficar em isolamento e distanciamento social e manter uma pessoa trabalhando para você que vai se colocar numa situação de risco, enfrentando todo dia cerca de 2 a 4 horas de transporte coletivo lotado entre o seu local de trabalho e a sua residência. Essa atitude eu já tomei lá em casa. Por sorte, somos privilegiados, podemos fazer isso e vamos assegurar a nossa saúde e a saúde dos nossos funcionários. Espero que você também, podendo, tenha essa consciência e o faça. Beleza? Joga aí na tela porque tem um último recado. Muito bem. Acompanhe o Milhomem nas redes sociais.
Lá no Instagram, @prof.flaviomilhomem, no Facebook, Professor Flávio Milhomem, no YouTube, Professor Flávio Milhomem. E se você quer dar uma sugestão, tem algum pedido, escreve para a gente um e-mail, atendimento@professorflaviomilhomem.com.br. Tá dado o recado, um beijo para você, beijo virtual, tá? Na realidade, um namastê, o melhor de mim, saúda o melhor de você à distância, mas saiba que isso é carinho e consideração, sem beijo e sem abraço. Um abraço virtual e até a próxima. Valeu!